Muito obrigado à espiritualidade por estar aqui. Obrigado ao amigo Carlos. Amigo é como outros tipos, talvez, de relacionamentos. Muitas vezes a gente conhece pessoas durante muito tempo e elas não fazem parte do nosso coração. Jesus dizia que no nosso coração, e está ali na escada, através do Chico, que nós estamos abertos para termos cada vez mais pessoas no nosso íntimo, no nosso coração. Mas Jesus é o médico da alma, é o médico do corpo. E eu começo essa nossa conversa falando que é muito feliz uma associação médico-espírita, o próprio nome já diz, está dentro de uma casa espírita. E é muito importante para uma casa espírita, eu diria bem mais, talvez com um pouco de orgulho, é fundamental uma casa espírita ter uma associação médico-espírita numa região. Por quê? Porque nós sabemos que o corpo é filial, o cérebro faz parte desse corpo, mas a alma, o espírito, é a matriz. Então, sempre mais importante é a matriz, muito mais importante do que a filial. Quando nós juntamos, então, o espírito, que é o nosso estudo através do espiritismo, com o tratamento da matéria, nós temos oportunidade de trabalhar como Joana de Ângeles nos falava, do homem integral. Eu começo então falando um pouco sobre a nova medicina. A medicina hoje, ela traz novas visões, novos pilares. O século passado, como todos sabem, foi um século de desenvolvimento das grandes invenções. O raio-x, em 1909, a anestesia, em 1910. Vocês imaginam como eram os séculos anteriores sem anestesia, sem o raio-x? Vamos passando e vamos vendo a televisão, o ar-condicionado, o computador, os automóveis, tanta coisa que a evolução material veio nos trazer. A grande dificuldade ainda é, num planeta de expiação e provas como a Terra, a evolução espiritual de cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que eu estou conversando com cada um, tocando o sentimento e a vibração, a minha também, para que nós possamos nos desenvolver um pouco mais. Dentro desses pilares, que são 7 pilares dos novos cuidados, do gerenciamento da saúde integral, nós destacamos um a um. O primeiro pilar do estilo de vida é a alimentação. É natural que Deus nos deu uma máquina. Nós precisamos fazer as revisões adequadas nessa máquina.
nós precisamos colocar o óleo que essa máquina necessita. E isso vem através da alimentação. Hipócrates já dizia que o alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Então, o aspecto da alimentação para cada um de nós é fundamental, porque muitas vezes não adianta a gente tratar só o espírito, quando, no entanto, nós precisamos da matéria para nos reorganizarmos. O segundo pilar da medicina de estilo de vida é o sono. 47% estatística mundial das pessoas tem problemas de sono, problemas de insônia, problemas os mais variados. E o sono regenerador, o sono quando a gente desliga todos os aparelhos 1 hora, 2 horas antes, a gente tem vibrações positivas, pensamentos positivos, contribuindo para um sono melhor. Nós temos condições de um dia melhor. O terceiro pilar do estilo de vida é a atividade física. Atividade física que permite um batimento cardíaco melhor, que permite um equilíbrio entre as serotoninas, endorfinas, dopaminas. Fundamental para cada um de nós a atividade física. O quarto pilar é um pilar muito difícil, porque ele vem do subconsciente, atua no nosso consciente, mas, sobretudo, ele aflora a nossa realidade espiritual. É o manejo do estresse. O estresse de uma maneira geral. Nós sabemos, vejam qual é a estatística mundial. Em torno de 60% a 65% das pessoas têm algum transtorno, entre aspas, mental. Uma ansiedade, uma depressão, ou uma angústia, ou qualquer nível de alteração, e que leve a uma distonia celular. Então, toda vez que há um determinado desajuste, esse desajuste, ele vai criar transtornos em nossos grupos todos de desenvolvimento molecular, nos íons, nos prótons, e de uma maneira geral, levam a alterações maiores de comportamento. Isso é um aspecto de extrema importância. Muitas vezes as pessoas dizem que o espírito é fraco. Não é o espírito que é fraco, é a matéria, é o corpo que é fraco. Quando você dá um tapa numa pessoa, esse tapa veio através do seu espírito, que levou ao seu cérebro aquela ideia de bater na pessoa. E quando então você realizou aquele ato, tantos atos que muitas vezes as pessoas consideram como basicamente uma fraqueza da matéria, nós verificamos através do espiritismo que a fraqueza não é da matéria, a fraqueza é do espírito. Quando uma pessoa diz, olha, não deixa o dinheiro que ele pode ser roubado, porque houve uma tentação. A tentação, ela basicamente é uma fraqueza do espírito. Temos mais 2 pontos
importantes a serem destacados. O manejo dos tóxicos. E não pensem que o tóxico é só a maconha, o cigarro, a bebida, mas o aparelho celular, a toxicidade do uso contínuo, tantas outras coisas que nos fazem mal, até uma amizade, e que a gente tem que manejar essa necessidade. O sexto pilar é o relacionamento. A pessoa solidária, pessoa benevolente, caridosa, ela nunca está solitária. E é muito importante nós observarmos que é fundamental que nós nos relacionemos conosco mesmo. Porque se nós nos relacionarmos bem conosco, nós vamos ter dificuldade de relacionamento com as outras pessoas. E o sétimo pilar mundial é o nosso trabalho de hoje. É a religiosidade. A religiosidade como sétimo pilar do estilo de vida no mundo inteiro, ela quase engloba todos esses outros pilares. Por isso que ela vem por último. A religiosidade é o estudo da crença. E essa crença, ela é de diferentes formas. Essa crença, ela vem através da fé, ela vem através do amor, ela vem através da compaixão. Então, a religiosidade, nesse estudo, ela é a cereja do bolo. E o Espiritismo, como a terceira revelação, após Moisés, após Jesus, vem nos trazer uma visão diferente. A casa espírita, ela nos dá uma noção precisa, verdadeiramente precisa, das necessidades da alimentação espiritual. A religiosidade, para que houvesse um entendimento maior, os dirigentes espirituais deram oportunidade a várias religiões para utilizarem muitos sinônimos. Quando falamos na água fluidificada, nós lembramos também da água benta no catolicismo. Quando falamos na obsessão, nós lembramos dos sinônimos nas igrejas evangélicas, falando sobre os demônios. Quando o nosso dirigente falava sobre o passe, nós nos lembramos do jorei, nos lembramos da impostação de mãos, como todos nós já vimos em casamentos, em uma série de lugares. De forma que as religiões, elas estão se encontrando através de sinônimos, mas através de vibrações de amor. Alguns trabalhos estão sendo realizados unindo cada vez mais a ciência e a religião. A ciência
Originalmente, ela precisa ver para crer. A religião, ela crê para ver. Mas, no entanto, os trabalhos da ciência já estão mostrando essa união, esse desenvolvimento entre a ciência e a religião. Alguns trabalhos publicados nas revistas mundiais nos mostram esses estudos. A água fluidificada, por exemplo, ela já tem alguns trabalhos fantásticos. Em medicina, se chama duplo cego. Você não saber que eu estou te examinando, nem eu saber que você é o examinado. Então, a isso se chama duplo cego. Então, um dos estudos de água fluidificada é feito da seguinte forma: cada uma das pessoas recebe um determinado número e nós colocamos na água 1, 2, 3, 4, vamos supor até 10. E a pessoa deposita no envelope fechado, numa urna, dizendo o que ela precisa. Como, por exemplo, a número 2 tem um problema renal e precisa de determinados eletrólitos, como o potássio. A número 5 tem um problema de anemia e ela precisa de ferro. E isso está ali e ninguém sabe. Essa água, ela foi energizada por um grupo de médiuns, na realidade 8 médiuns, com o estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, com a prece de cada um, durante 2h20. E essas águas foram separadamente mandadas para análise. E voltaram da seguinte forma. Lembram-se que ainda há pouco eu dizia que a água 4 é de uma pessoa que não tem o nome, mas ela tem um papelzinho escrito 4, em que ela diz que tem uma anemia, ou seja, um problema sério de sangue. Abre-se o papel, está escrito que ela tem essa anemia. Abre-se o outro papel lacrado, vindo do laboratório, em que diz o seguinte: a água 4 é uma água com muito ferro, com vários outros componentes, que coincidia com as necessidades daquela pessoa. A água 2, como dissemos, a mesma coisa. Um exemplo que nós estamos dando, foi aberto o papel da água 2 e dizia que era um problema renal, e ali a água 2, após estudo, é mostrado que tem os eletrólitos naquela água específicos daquela pessoa. Vejam que fantástico esse estudo. Um estudo de grande desenvolvimento que o Brasil desponta no mundo através do Instituto DOR de Pesquisas, são os estudos com ressonância magnética. Dr. Jorge Mol Neto está com vários trabalhos publicados sobre a região frontal, sobre a região temporal, em análises de momentos diferentes de cada uma das pessoas. O trabalho que mais se destacou no mundo nessa área é o trabalho brasileiro, em que mostra
durante o exame de ressonância magnética, pedindo que a pessoa se imagine muito irritada, brigando, simulando que perdeu o emprego, que tem isso e tem aquilo. E mostra a impregnação de determinados elementos nocivos durante aquele momento. No sentido inverso, você imagina que foi promovido, imagina que ganhou na loteria, imagina que teve uma grande felicidade. E essa é a região frontal 2, a frontal esquerda. Mostra uma diferença enorme. Isso não é novidade para cada um de nós. Todos nós sabemos que fazer o bem faz bem. Todos nós sabemos que os maiores beneficiados somos nós mesmos. E todos nós sabemos também que quando nós nos irritamos, nós alteramos o nosso psiquismo. E esse desequilíbrio traz transformações celulares que não são adequadas. E é por isso que no mundo se fala em autoajuda, se fala em autocura. E a autocura, o próprio nome já diz, ela tem que partir de cada uma das pessoas. E a medicina, em todas as suas áreas, em todos os profissionais da área de saúde, quando falamos em medicina, falamos de uma maneira geral para médicos, dentistas, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, professores de educação física, todos aqueles que lidam com a alma. A transformação é a transformação que nos leva a uma mudança de padrão de conduta e ao curar. É bem diferente do ser curado. O ser curado, às vezes não se consegue, porque no íntimo a pessoa não quer se curar. A religião nos dá o alento. O Espiritismo nos dá a grande revelação da vida, que é a reencarnação. Mas para isso, tem que ter grandes mudanças. Muito em voga hoje em dia é o emagrecimento. Para que a pessoa possa emagrecer, ela tem que querer emagrecer e não querer ser emagrecida. É algo bem diferente. Aqui a pessoa que quer emagrecer, ela sabe que tem que mudar o seu estilo. E a pessoa que quer ser emagrecida é que ela quer tomar os Ozempics da vida, fazer as massagens, mas quando parar, isso tudo vai voltar. Porque ela não quis emagrecer. Ela quis ser emagrecida. A casa espírita, então, ela nos dá os alicerces e os pilares do nosso desenvolvimento. A medicina integrada à casa espírita, ela nos proporciona as verdadeiras mudanças. E essas mudanças, elas vão vindo também
através do pensamento. A energia do pensamento é a energia da oração. Quantas pessoas imaginam a telepatia? Quantas pessoas se unem a seus familiares encarnados e desencarnados através do pensamento? Quantos de nós já pensaram em determinada pessoa e 5 minutos depois ela nos telefonou? É fato, é real, porque ela recebeu mais rápido do que uma onda de televisão, uma onda poderosa vindo de cada um de nós. Mas, no entanto, esse pensamento traz distorções, traz determinados desequilíbrios. E isso vem vindo da camada, a terceira camada, como nos dizia Calderaro, no mundo maior, através de André Luiz, que nós temos várias camadas dentro do nosso cérebro. A camada do subconsciente é uma camada que muitas vezes ela é levada ao nosso consciente e nos dá a oportunidade das mudanças adequadas. O passe. O passe como uma vibração positiva, energética. Existem alguns aspectos no passe fundamentais. O primeiro aspecto do passe é o do passista. O passista deve estar preparado para dar o passe. Às vezes, o passista fumou muito, bebeu, se irritou em casa. Naquele dia ele não está em condições de dar o passe. E muitas vezes o que acontece é que aquele que recebeu o passe é que está dando um passe no passista. Existe uma história muito interessante acontecido com o nosso querido Divaldo Franco. Lá na Mansão do Caminho, às segundas e quartas, e uma legião de pessoas para tomar o passe, mas muitas, 2.000, 3.000 pessoas. E um determinado cidadão, vamos dar o nome dele de José, não é esse, isso é um fato verídico. Ele criava enormes transtornos, sobretudo no passe. E transtorno para cá, para lá, e bebia, e estava meio desequilibrado e tudo e tal. Divaldo chamou ele e disse: José, a partir de hoje, você vai ser o meu passista particular. Logo, o José. As pessoas não entenderam tão bem. O orgulho às vezes bate em cada um de nós, nós somos imperfeitos. A gente é muito imperfeito, a gente gosta de receber título, gosta de ser apalpado, acariciado, fulano é isso, outro é aquilo, não é? Então a pessoa, tem gente que chega num determinado lugar, quem é que é? É o João? Não, é o doutor João.
Que esse aqui, não, eu sou coronel fulano de tal. Não faz diferença. Então, o Chico convidou o José para ser o passista oficial dele. Quando o José levantava suas mãos para dar o passe, a energia poderosa do Chico, em sentido contrário, dava um passe no José. E isso foi durante algum tempo. Isso é verídico. Ele só não chama José. Eu conheço bem e conheço a pessoa. Aí, isso foi por um período, mais ou menos um ano e meio, 2 vezes por semana, ele dava o passe no Divaldo. O Divaldo é chamado carinhosamente de tio Di. E ele chamava o Divaldo, só as pessoas que têm intimidade com ele, que chamam de tio Di. Mas o Zé era muito folgado. Então chamava tio Di, tio Di. Aí ele disse, tio Di, sabe que eu tenho dormido melhor? E o Divaldo disse, ah, que bom, José. Passavam-se 20 dias, ele dizia, tio Di, sabe que eu parei de beber? Ah, que bom, José. Então, vejam que às vezes o passe é no sentido inverso, quando a gente não está preparado. Às vezes, quem nos dá verdadeiramente o passe, em qualquer área, é aquele que tem melhor sentimento. O sentimento, ele nos traz grandes mudanças. O Espiritismo é uma oportunidade a cada um de nós, para que nós possamos refletir em cada um dos livros, em cada uma das mensagens, para que utilizemos ao menos um pouco na nossa vida diária. Naturalmente, o mundo nos chama para o processo material. Mas a alma da matéria é o nosso desenvolvimento. A glândula pineal, ela hoje comprovadamente exerce um papel fundamental na relação espírito-matéria. E, no entanto, nós nos preocupamos muito com a estética, com as cirurgias plásticas, com as transformações todas do visual, a não ser que seja por saúde, e não fazemos a ginástica da alma. Kardec nos trouxe a grande tríade, que é a fé, o amor e a caridade. A fé como uma conquista inabalável. A fé não se passa de pessoas. A fé não se compra. A fé é inerente a cada um, através do seu discernimento, do seu entendimento. Então, muitas vezes, se torna deturpado quando se diz vai na fé. Mas, no entanto, a fé na presença do Cristo, ela nos mostra que muitas vezes os nossos problemas, eles são reduzidos
através da nossa análise. A análise real dos resgates reencarnatórios. Através do estudo da codificação kardeciana, dos 5 livros da codificação, nos dando uma visão maior. O amor. O que é o amor? O amor tem uma senhora aqui muito feliz com a presença de alguns familiares dela. E quando eu falei amor, estou autorizado a dizer isso. Ela foi abraçar os seus entes familiares. Mas o amor é algo muito maior. O amor é que nos une nesta sala hoje. O amor é o que nos transforma em todos os momentos da vida. E é através do amor que nós conseguimos, muitas vezes, a cura de uma enormidade de doenças. Às vezes as pessoas não entendem como muitos irritadiços têm mais dificuldade de lidar com uma determinada doença. E outras pessoas, com doenças muito mais sérias, têm mais facilidade de lidar com essas doenças. Isso é através do amor. O amor une todas as criaturas através do Cristo. De forma que quando a gente fala numa associação médico-espírita, é uma grande alegria, porque a gente une a bagagem maior, que é o Espiritismo, trazendo na empatia, conversando com o espírito de cada um, uma visão maior das patologias momentâneas, materiais e psíquicas, que cada um de nós vem passando. A alegria de nós estarmos aqui presentes, ela é muito maior, porque ela mostra que nesse centro espírita, neste local, ele se encontra aberto ao processo necessário para que as associações médico-espíritas, e nesse quadro, a Associação Médica Espírita Serra Azul, possa atuar em toda esta região. Nós somos 61 associações médico-espíritas no momento neste país. Temos 9 associações médico-espíritas internacionais. Temos um congresso bianual de profissionais médico-espíritas, profissionais, repito, da área de saúde integralmente. O ano que vem será em São Paulo, do dia 19 ao dia 21 de junho. Eu já deixei ali com o Carlos, se ele nos permitir, para anexar um cartaz do Congresso Médico Espírita. Em 2017, o nosso congresso foi no Rio de Janeiro, no Rio Centro, e tivemos o maior congresso de medicina e espiritualidade do planeta,
2.194 pessoas interessadas no estudo do corpo, mente e espírito. Essa tríade é fundamental que a gente estude. A medicina não existe sem o espírito. E a reencarnação não existe sem a matéria. Portanto, uma área que possa estudar não a doença, mas sim os doentes, com a particularidade de cada um, porque cada um reage à sua doença de forma diferente, é o objetivo maior quando a gente tem o equilíbrio adequado e volto à palavra-chave que é o amor. Muito obrigado a todos.